Queridos, desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a Igreja do Senhor, em alguma partícula da parte de Deus que está aqui conosco, e os irmãos que estão aí nos acompanhando através dessa live. A graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Estamos aqui para iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical online aqui na congregação em Conceição 1. A presença do nosso muito digno pastor Leonardo, o qual nos está orientando e nos concedendo assim a oportunidade de estarmos iniciando este momento. Nosso irmão Paulo Jorge, também convidado aqui para estar cooperando conosco nesta manhã. A minha pessoa, irmão Jean Soares, estamos aqui representando também alguns dos irmãos que infelizmente não vão poder chegar, ou até então não chegaram, os presbíteros da Casa do Senhor, presbítero Leonardo, como os irmãos bem conhecem, que sempre tem estado conosco aqui na dianteira desse trabalho. Pois bem, meus irmãos, sem mais delongas, lição de número 3, a lição qual vamos estar estudando hoje, uma lição que, segundo o próprio comentarista da lição, é uma das principais lições da sua revista, que tem sob o tema eleição e predestinação. A verdade prática da lição vai dizer que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura diária da lição, segunda-feira, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Terça, 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 4. Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Quinta, Romanos, capítulo 8, versículo 30. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Sexta, Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Sábado, por fim, Efésios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8, a salvação pela graça provém do amor de Deus. A leitura bíblica em classe, para os irmãos que porventura não tenham lição e estão aí a nos acompanhar, está na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. O objetivo geral da lição é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. A lição ela se divide em tópicos, como os irmãos bem sabem, e o primeiro tópico da lição vai falar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível, com o primeiro subtópico a eleição divina, o segundo subtópico as condições da eleição, terceiro subtópico a vida santa e irrepreensível, e quarto subtópico a nova vida dos eleitos. O objetivo específico desse primeiro tópico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, segundo a lição. Segundo tópico da lição vai falar sobre predestinados para filhos de adoção, com o primeiro subtópico a predestinação, o segundo subtópico filhos por adoção e o terceiro subtópico os privilégios da adoção. O objetivo específico desse segundo tópico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E por fim, terceiro e último tópico da lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação, com o primeiro subtópico predestinação e salvação e segundo subtópico predestinação e o amor. O objetivo específico desse terceiro e último tópico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Esta é a lição a qual vamos estar comentando, estudando no dia de hoje. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que já têm chegado, dos que estão nos acompanhando aí através dessa mídia social, dos irmãos aqui presentes, né, como já mencionei, o irmão Paulo Jorge está aqui nos cooperando conosco, e a pessoa do nosso muito digno pastor Leonardo, qual está presente entre nós e nos autorizando e nos orientando a conduzir este trabalho. Com o mesmo, nosso pastor, gostaria de lhe passar a honra de fazer a leitura bíblica em classe para
leitura bíblica em classe nesta manhã com o nosso pastor Leonardo. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos de 4 a 12, que passaremos então a ler. Como é de costume nós fazemos a nossa leitura de forma alternada, mas como hoje estamos nesta live, nós vamos fazer a leitura completa e os irmãos vão acompanhando todos, amém? Capítulo 1, a partir do versículo 4, diz a seguinte expressão: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Nosso irmão Jean. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, não é? Desse primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, que traz um tema muito importante sobre a doutrina da salvação, que vai falar sobre a eleição e a predestinação, que são temas bem debatidos, temas bem conhecidos dos irmãos que têm estudado, têm algum certo conhecimento na área, ou até mesmo não na área de teologia, mas que se aventura ou se predispõe a estudar e aprender mais um pouquinho sobre a doutrina da salvação, a soterologia. Não tem como se falar em doutrina da salvação sem se deparar com o tema eleição e predestinação. Por isso é tão importante que, tanto no meio teológico quanto bíblico e doutrinário, se faça entender muito bem, se compreenda muito bem esses dois temas, o estudo sobre a eleição e a predestinação no campo da doutrina da salvação. Com respeito a isso, a lição ela vai falar, já na introdução da sua revista, né, como a gente estava falando, que são termos de importantes na compreensão da doutrina da salvação, embora esses termos estejam ligados entre si, estejam intrinsecamente relacionados. A lição, no ponto de vista pentecostal, de uma teologia pentecostal, da nossa doutrina pentecostal, ela vai dizer que eles são diferentes, não são a mesma coisa como algumas outras vertentes doutrinárias, teológicas pensam ou creem. Mas no nosso ponto de vista pentecostal, a eleição e a predestinação não são a mesma coisa, embora estejam muito ligados, intrinsecamente ligados entre si, e alguns até periódicos e obras publicados no nosso meio pentecostal vão dizer que uma depende da outra, ou uma seja a causa da outra. Porém, não são a mesma coisa, não são necessariamente sinônimos. Então, nesta lição, vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, como estávamos falando, referentes à eleição e à predestinação. No tocante a isso,
primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E vamos aqui já passar a oportunidade para o nosso irmão Paulo, assim, nos trazer um comentário acerca desse primeiro tópico da lição. Claro, nosso pastor está aqui conosco, sempre vai estar querendo trazendo algo a mais, comentando, sempre trazendo o seu parecer. Nosso irmão Paulo. Cumprimento mais uma vez, os irmãos com a paz do Senhor e todos que estão ouvindo também essa live. Essa lição de hoje, como nosso irmão Jean, ele já trouxe algumas pautas aqui sobre o primeiro ponto da lição, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando o apóstolo Paulo ele vai tratar de eleição, ele quer dizer que o quê? A predestinação das doutrinas, a importância a respeito de que dizer o quê? A soteriologia, que veremos que significa o quê? O termo da luz das Escrituras, a qual distorce irrepreensível sobre a eleição. Aí o autor da lição vai dizer assim, primeiro subponto da lição, primeiro ponto diz assim, a eleição divina é que traz a ideia das escolhas. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, que fomos escolhidos, aí o tempo, se nós paramos para meditar nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele diz assim, como também ele nos elegeu, para que antes da fundação do mundo. Tem um texto que eu estava lendo, não está na lição, mas lá em Salmo 24, quando o salmista ele se expressa e diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o que é que ele quis dizer com isso? Que antes de tudo, da fundação do mundo, Deus, ele já tinha nos predestinado, se a gente pode dizer assim, Antes de tudo, ele diz o quê? Da fundação aqui, para deixar bem claro, o apóstolo Paulo fala da escolha. E falar em dádiva de eleição, a definição aqui da teologia, quer dizer que o quê? Que a soberania de Deus, da presciência, Deus soube que iria crer, perseverar, sobre a perseverança. E a finalidade que forçamos os santos aqui da Pentecostal afirma que a eleição de pessoas somente a união, que ninguém é eleito. O que é que ele quis dizer? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Vamos lá. Nosso irmão Jean, pode ler, por favor? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, a santa palavra do Senhor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Como assim? Se a gente olhar as cartas que Pedro estava falando ali, eleito, vimos também que no livro de Josué ele se expressa bem no capítulo 3, que quando Deus manda o povo se santificar ali, ele disse, olha, para vocês passar o Rio Jordão, vocês têm que orar. Quer dizer que o quê? A santificação, para nós sermos eleitos, ela tem que ser contínua. Não é algo que o apóstolo Paulo, quando ele se expressa aqui, a finalidade de ser irrepreensível, aí ele diz, o escritor aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 14, ele diz assim, a qual ninguém verá a Deus, sem a santidade. O que é que nós podemos tirar nesse primeiro ponto? Que a santidade, a regeneração, quando João ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, é uma coisa inexplicável, nosso irmão Jean, porque a regeneração, temos que passar por um processo de santificação. Primeiro eu aceitei a Deus, aí nós vamos atribuir, como Jeremias ele disse, que a sabedoria de Deus, tudo vem de onde? Vem de Deus. Temos que assim alcançamos os objetivos da lição. De uma forma resumida, o que a lição ela vai dizer, a eleição
Na eleição, Deus ele definiu como condição crer em Cristo, porque a eleição é condicional, a gente já bem colocou. Já na predestinação, Deus planejou benesses ou benefícios para esses crentes em Cristo, os que atenderem o chamado divino, certo? Caso os irmãos tenham mais alguma colocação. Eu queria só, já que estamos, né, nessa live, e algumas pessoas estão nos assistindo, eu quero dizer para você que a eleição, ela foi para a humanidade. Agora, a humanidade é necessário decidir se aceita ou não aceita a predestinação como beneplácito, né, como forma direta da vontade de Deus para cada um de nós. Então não se embarace com o que muitos ensinam, tá certo? É preciso entender que em determinados momentos Deus ele estava punindo o seu povo. Ora, nós não podemos negar que Deus ele escolheu um povo. Nós não podemos negar isso. E desse povo, inclusive, nasceu o seu próprio filho, não é? Como João ele escreve dizendo que ele fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu dentro do povo judeu. Mas Deus, em determinados momentos da história, Deus ele puniu o seu povo por incredulidade, por desobediência. Deus, por várias vezes, ele puniu o seu povo. Então, é preciso a gente destacar que alguns textos, inclusive textos do Evangelho, não é? Dos Evangelhos sinóticos, é importante a gente destacar que Jesus, em determinado momento, estava contribuindo com o que Deus ele já tinha estabelecido. É por isso que a salvação chegou para nós, porque nós não merecíamos a salvação. Inicialmente, a gente volta para aquela passagem, né, da mulher sírio-fenícia. Inicialmente, aquela mulher, ela não estava naquele momento ali, como é que eu posso dizer, incluída naquele plano, e Jesus vai e antecipa o direito daquela mulher. Nós chegamos, não é? Nós andávamos, como diz o próprio Paulo escrevendo aos Efésios, não é? Que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas Deus, olha aí, elegeu, eu aceitei, me predestinou agora para a salvação. Então não se preocupe nem se embarace com o que ensinam aí fora, de que você é eleito, mas seu irmão não é eleito. A eleição é para toda a humanidade. Agora eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo. Eu preciso crer, porque se eu não crer, eu não estou aceitando o plano da salvação. Pastor, um momentinho só. O que o senhor está falando aí, me lembrei de um irmão, pastor nosso, Josué, e ele disse que uma vez estava com o filho dele, recém-nascido, na UTI. E aí ele estava desesperado, aperreado, com a mão na cabeça. Aí uma irmã foi e perguntou o que é que ele tinha lá no hospital. Ele disse, não, eu estou com o filho na UTI e parece que ele não vai sobreviver. Aí ela pegou e disse, era melhor que ele morresse. Aí ele, por quê? Não, quem sabe ele ia trazer dor de cabeça para o Senhor. Lá na frente ele podia ser um marginal. Lá na frente ele poderia virar um homossexual. Então era melhor que ele partisse. O pastor ficou indignado com aquilo. Como é que a pessoa pode traçar o caminho de alguém sem saber o que aquela pessoa vai ser lá na frente? Aí por misericórdia Deus deu vida àquele menino. E esse menino hoje canta no quarteto da Igreja Assembleia de Deus. Vê? Um dos quartetos lá, maravilhoso, viaja o mundo inteiro cantando louvores ao Senhor. É isso que o senhor acabou de falar. Como é que alguém pode dizer assim, eu escolhi um e o outro não? Isso não existe. Muito bom. Se a gente também vê aquele versículo que Paulo escreve aos Efésios, que ele diz que ainda nós estamos ainda mortos em delitos, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ele vos vivificou. Quer dizer que o quê? Nós não merecíamos estar aqui hoje. Mas é graça. O quê? É a misericórdia de Deus. Por isso que ele diz, ó, ainda vocês estavam mortos, mas Deus, pela sua misericórdia, vivificou. Tem um texto também que eu estava lendo aqui também, que o Senhor falou comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17, não, e versículo 15.
15 e 16. Pode ler, por favor? Capítulo 5, versículo 15 e 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. O que é que Paulo estava dizendo com isso? Que nós vivíamos num percurso. Aí agora, ele escrevendo essa carta da reconciliação, o que é que ele quis dizer? Que nós seremos julgados segundo aquele que morreu. Por todos, o nosso irmão Mauro está falando, ninguém pode predestinar o futuro do outro. Só quem pode é Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que o amor de Cristo nos constrange. É ele que dizer o quê? Constranger significa o quê? Pressionar. O amor de Cristo é tão grande que não tem explicação. Podemos fechar essa lição e dizer que o quê? Que a predestinação é para a salvação de quê? Daqueles que estavam perdidos. Agora, Cristo, ele nos vivificou em modo que nós não merecíamos estar aqui hoje, mas ele nos escolheu. Amém? O horário ele não permite a gente ir mais além. A lição é muito boa, tá maravilhosa, né? Pois é. Mas para os irmãos que estão aí nos acompanhando, logo mais está começando a Escola Dominical do Templo Central, também transmitida online, né? Convidamos a todos para estarem assistindo. E aí, encerrando aqui, eu creio que o objetivo da lição ela foi alcançado. Os irmãos bem abordaram os tópicos segundo... Isso, muito bem. E para não deixar dúvidas, fechar, tem uma ilustração, rapidamente eu vou falar, que a Bíblia Pentecostal ela vai trazer no comentário a esse texto dos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, na página 1809, em que a predestinação e eleição, para ilustrar no tocante à predestinação e eleição, ela compara como se fosse um barco, um navio, e esse navio ele está predestinado, ele foi eleito para ir para o céu, certo? Onde o piloto desse navio, o capitão dele, é o próprio Cristo. Então, quem está no barco, quem está no navio, está também predestinado, foi eleito para ir para o céu. Só que aí a gente tem a escolha, o livre-arbítrio, de entrar no navio ou sair do navio, certo? Mas o navio coletivo é que está predestinado, foi eleito para ir para o céu. Deus, ele então elege um coletivo, certo? Não um indivíduo, como a gente bem colocou. Então, eu creio que o objetivo da lição ela foi alcançada. A gente aprendeu aqui da palavra do Senhor, mais um pouquinho no que diz respeito a esse assunto tão importante da palavra do Senhor para a nossa doutrina. E com o nosso pastor Leonardo, as considerações finais, para assim estarmos encerrando esse trabalho. Amém? Muito bom. Nós vamos orar agradecendo a Deus e já está começando, né, também a live, né, do nosso companheiro, superintendente, evangelista Renato, da Escola Dominical. Vamos estar acompanhando, né, e aprendendo também um pouco mais. Então, vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio, né, de poder estar aqui nesta manhã debatendo acerca deste assunto. Querido e eterno Deus, soberano Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de poder estar contribuindo e aprendendo mais da Tua palavra. Nos permita, Senhor, um domingo abençoado, que o Senhor continue nos guiando, dando livramento a cada um de nós. Permaneça, Senhor, conosco. Esta é a nossa oração, que assim fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quando parar aí tu me avisa.